2024 e nós vamos passear no encontro de número 176. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos dizer assim com as palavras: Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, para aprendermos um pouco mais sobre a vida, sobre a existência. Podemos entender, Mestre querido, as situações pelas quais atravessamos, a modo de podermos corrigi-las para o nosso aprimoramento moral. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado aos amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram e nos acolhem. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós temos conversado muito com os amigos espirituais. Nós jamais perdemos essa oportunidade, porque sabemos muito bem que todo o nosso caminhar para que melhor tudo aconteça depende de como nós estamos manuseando os nossos pensamentos, as nossas ações. Então nós estamos em contato sempre com os amigos espirituais a respeito desse trabalho que é realizado aqui. Porque nós temos em determinados momentos, assim, como se fosse uma preocupação, mas é isso, mas por falta de outro vocabulário, digamos que seja. Porque nós estamos vendo as pessoas se dispersarem. Isso nos entristece. Mas por que se entristece? Não, por que entristece a Quaresma? Porque a gente sabe o que vem depois. Porque a gente sabe o que vai acontecer depois. Porque a gente tem noção plena do que depois vai suceder a essas pessoas. Certo? É um problema muito sério. E aí virá o arrependimento, virá o pranto e o ranger de dentes. Isso está por várias vezes enumerado no Velho Testamento. O ranger de dentes está enumerado por várias vezes no Novo Testamento. Então, a gente fica triste por isso, de ver que as pessoas realmente não interiorizaram. Porque é aquilo que a gente já ouviu e eu vou repetir, não é? Raul Teixeira, inclusive eu coloquei no Face por esses dias, Raul Teixeira, tem até um vídeo dele também. Eu coloquei no Face simplesmente uma imagem com os dados, né? Porque o vídeo é um vídeo muito antigo, ele está meio ruim, mas tem um vídeo que fala. O Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. São palavras de Raul Teixeira. E aí vem Eurípides e diz: a evangelização de espíritos não é para todos. É bom que nós venhamos a raciocinar em torno disto. Quando diz que não é para todos, é porque é preciso ter força de vontade, é preciso saber se conduzir, é preciso conhecer, porque sem conhecimento não se chega a lugar nenhum, e também não adianta conhecer e não refletir, e não interiorizar, não colocar em ação, certo? As desculpas são sempre as mesmas.
que eu ouço há anos, né? É porque tem isso, tem aquilo, tem que fazer isso, porque é o materialismo funcionando, atraindo as pessoas para que elas sigam as ilusões e abandonem o avanço, o progresso espiritual. E as pessoas não percebem isso. É impressionante. É impressionante isso. Eu, inclusive, já ouvi de algumas pessoas, né, depois de algumas palavras ditas, né, ares e palavras de deboche. Ah, não tem problema, coisa assim. Ah, depois eu vejo isso. Quer dizer, falta a essas pessoas a interiorizar realmente, porque não adianta. Eu conheço N pessoas assim, frequentam as casas espíritas há anos e não interiorizaram nada, simplesmente frequentaram. O que adianta você ir a algum lugar? O que adianta você ir a uma escola simplesmente para dizer que está presente na escola, mas não aprende nada? Vai te valer de alguma coisa? Na vida material, estou falando, na vida acadêmica, você não vai saber, você não vai conhecer. Você simplesmente frequentou a escola, e daí? E daí? O que você aprendeu? Como é que você resolve as questões relativas àquilo que você foi aprender? Não sabe. E aí? Então, sabe, isso tem me deixado um pouco triste de ver pessoas que frequentaram a doutrina N anos, pessoas que trabalharam em determinados departamentos da doutrina N anos, mas também estavam fazendo um trabalho precário, porque sem conhecimento. Aí a gente vê o trabalho que as casas espíritas também andam prestando, que é um trabalho completamente errôneo. Falta estudo. Quando falta estudo, nada acontece de melhor. Não tem como acontecer. Tudo bem, a gente sabe, uns têm mais dificuldades, outros têm menos, mas isso é comum. Mas o que vale é a força de vontade, é a persistência. Se eu não aprendi, se eu não consegui entender, mas eu continuo lá, eu quero saber o que é isso. E eu vou tentando me modificar de acordo com o meu nível espiritual. E nem todo mundo aprende tudo num momento só. Todos somos diferentes. Temos capacidades diferentes. Então a gente vai aprendendo de acordo com o estágio que nós nos encontramos. Mas você se propôs, de repente, numa casa espírita, a fazer determinado trabalho sem o conhecimento preciso, isso é um problema muito sério. Você está se enganando e enganando a quem vai te procurar. E tem casas espíritas funcionando assim, principalmente na parte mediúnica. Inclusive agora estamos conversando isso com o Valério. Problema muito sério. E eu conheço pessoas que trabalhavam na parte mediúnica de casas espíritas, mas não entenderam nada, porque elas conviveram aqui comigo e eu vi isto. Quer dizer, problema sério. Você se engana e engana o outro. E você acha que amanhã, o teu amanhã vai ser melhor? Não vai ser melhor. Não adianta. Você não consegue enganar o tempo. É problema sério. Você não consegue enganar o tempo. Você não consegue enganar a você mesma. Exato. Você não consegue enganar a você mesma. Você engana a você mesma enquanto você estiver aqui, na matéria. Mas depois você não se engana. Porque é diferente. As energias aqui, elas não são muito vistas e não são nem levadas em consideração. Mas no plano espiritual é diferente. É diferente. Então, a gente tem ficado um pouco triste. Porque pessoas que estavam aqui me pareciam que estavam interiorizando as coisas. Me pareciam que estavam compreendendo o que está acontecendo. Não é o que eu estou falando, não é o que eu estou apresentando, mas é cada um por si própria, né? Movimentando o que estávamos apresentando no seu interior,
me parece que nada disso aconteceu. É impressionante isto. E algumas pessoas, inclusive, isso aconteceu muito no início, né? Em determinadas formas com que nós falávamos e dizíamos as coisas, algumas pessoas achavam que estava muito contundente. Eu lamento, era bom que eles tivessem ido lá em Sacramento, como eu fui, e ouvi muitas vezes o que diziam lá. Eu ainda dizia, olha, eu estou falando pouco. Porque você, em determinado momento, você tem que ser realmente mais contundente, a modo de fazer com que as pessoas despertem um pouco mais. Porque se você ficar, o outro não quer aprender, o outro não quer saber, o outro está mole demais, e você começa, não, tadinho, você está colaborando com a falta de educação, com a falta de aprimoramento. E não pode ser assim. Enfim, a gente vai tocando o barco, né? Eu tenho outras coisas a serem ditas, a serem faladas, mas isso nós vamos deixar para depois, ao término dessa recordação que nós estamos fazendo, que isso é uma recordação, né? São matérias que nós já vimos, mas como algumas pessoas entraram depois, enfim, a gente está tentando iluminar um pouco mais a memória a respeito desses detalhes da reencarnação. Quaresma, por que você fala tanto em reencarnação? Por que reencarnação é tão importante assim? Primeiro, a reencarnação é importante porque você reencarnou para o teu aprimoramento. Começa por aí. Mas conhecer o processo reencarnatório é importante porque você vai passar a verificar o porquê das situações que te acontecem. Você vai poder identificar o porquê você tem ao teu lado determinadas pessoas e porquê que elas agem de determinada maneira. Você vai poder identificar coisas, detalhes que você precisa corrigir em você mesma, em você mesmo. Por isso, você vai começar a ver que aquele que age de uma determinada maneira, ele está ao teu lado, não para te perturbar, não para te incomodar, mas para te ajudar a corrigir-se. Você vai começar a perceber que as situações que te acontecem, elas procuram te levar para um caminho melhor. Mas isso é muito ruim, não é. Não tem nada ruim. Muito pelo contrário, é tudo muito bom. Porque está procurando a tua melhora. Está procurando que você amanhã tenha um nível espiritual mais elevado. Então, por isso que conhecer o processo reencarnatório é importante demais. Porque você vai saber o corpo que você tem. Por que o meu corpo é desse jeito? Como é que ele está preparado? Você vai verificar que ele está preparado para encarar todas as situações que te acontecem. Porque isso foi projetado no processo reencarnatório. Você vai verificar que as dificuldades não são dificuldades, muito pelo contrário, elas são processos educativos. Agora é preciso conhecer realmente o processo reencarnatório, saber identificar, prestar atenção, entender. Diga. A gente vai ver o dito popular, o remédio amargo é aquele que cura, né? Pois é, é isso. Só não pode ser aquele remédio amargo que a mulher deu pro cara lá. Não, aquele não. Aquele é amargo. Brigadeirão. Aquele é amargo para ela. Para ele nem tanto, mas para ela é. Mas para ele também. Sim, porque nada acontece sem merecimentos. Aí é que está o grande detalhe. E se você fala isso para determinadas pessoas que não conhecem o processo reencarnatório, elas espírita. Mas como? Ele merecia aquilo? Porque nada acontece sem que Deus permita. Fácil. Meu amigo, nada acontece sem que Deus permita. Mas ele comeu aquele negócio envenenado. Assim, ele comeu, mas
há um compromisso dele com isso daí. Tem alguma situação, não sabemos, mas tem. Senão ele não comeria aquilo e não aconteceria com ele. Certo? É assim que acontece. Mas as pessoas não conseguem verificar isso. Por isso é que eu digo que conhecer o processo reencarnatório, entender o porquê das coisas, é importantíssimo demais. Aí você conhece por que a minha vida está assim, por que eu estou passando por isso, por que isso está me acontecendo. E você exercita a tua paciência e passa a compreender o porquê daquilo, e você se melhora automaticamente. Por isso é importante conhecer o processo. Por isso é que nós estamos revendo isso aqui, mais uma vez. Você vê as obras de André Luiz, todas elas, podemos dizer assim, estão realizadas em cima de processos reencarnatórios. Observem as obras de André Luiz. Os volumes todos falam de reencarnação. Por que será? Por que será? Esse é que é o grande detalhe. Mas as pessoas não percebem isso. É a falta de refletir. E a falta de refletir, o que acontece? É cego caminhando como cego, vai cair no buraco. Não tem jeito, vai cair no buraco. Aí você frequenta a doutrina espírita anos a fio e não aprendeu nada. Quando chega o melhor momento, você fala, porque você não interiorizou. Você não tem algo que te prenda a avançar. Porque você não interiorizou, você não refletiu a respeito. Você não tomou para você mesma e colocou aquilo como alguma coisa. Mas por que? Assim, eu estou compreendendo. Enfim, o problema é muito sério. E por isso aconteceu. Começam a aparecer as ilusões, o materialismo te atrai, te puxa, e as pessoas acabam indo. E elas acham que está tudo muito bem. Eu apareço de vez em quando, como tem aqui, outros que vêm e daqui a pouco estão saindo também. E acham que isso está tudo certo. Está tudo certo. Acontece que a linha tem que ser contínua. A linha tem que ser contínua. Me lembrei de uma coisa que o Raul Teixeira também diz. Não adianta dizer que é só simpatizante. Pois é. E o Raul fala muito a respeito disso, né? Se você acha que a doutrina espírita é chata, vai para outro lugar qualquer. Vai lá, segue, mas segue aquilo que está lá. Não adianta você estar num lugar e não, certo? Você não vai amealhar nada. A tua bagagem não vai acontecer. Problema sério, certo? E aí entra o detalhe mais importante, a terceira revelação. Esse é que é o detalhe. E as pessoas não pensaram nisso também. As pessoas não pensaram nisso. Veja, é a terceira revelação. Acabou. Primeira Moisés, segunda Jesus, terceira a doutrina espírita. E a doutrina espírita veio encaminhada pela espiritualidade, coordenada toda ela por Jesus. Não pensaram nisso, não viveram isso interiormente, porque senão a sala estaria cheia. Problema sério. Problema muito sério. E olha que eu não cansei de falar a respeito com todos que estavam. Oi? Está vazio em todo lugar. Eu fui na palestra, foi falando sobre o Chico, todo o histórico do Chico, lá no Leão. Tinha muito pouca gente assistindo. Mas como lá na minha casa tinha almoço, inclusive eu fiquei lá para almoçar, estava assim. Pois é o que eu digo, materialismo. Agora, vem na festa aqui para você ver como é que vai ficar cheia. Sim. Vem. Tinha gente até dançando. Quando eu digo que o materialismo está atraindo e desvirtuando os seres reencarnados, eles não parecem que não percebem.
E é isso que está acontecendo. Agora, é o que eu estava falando ainda há pouco, ali fora. Aguarde o desencarne. Você vai desencarnar, você não vai despertar de imediato não, viu? Porque não vai ter condição para isso. Mas quando você despertar, aí vem o arrependimento, né? Vem o remorso, vem o choro, vem o pranto e o ranger de dentes. Não tem como ser de outra maneira. Não tem como. Você teve a oportunidade. A oportunidade te foi dada. Mas foi dada por quê? Por Deus. Por Deus, porque todas as oportunidades que nós temos são dadas por Deus. Por que você não aproveitou? Bom, é isso então. Nós paramos na vez passada nesse quadro. Vimos esse quadro e chegamos a colocar o outro na tela. Vimos esse quadro, que é um mapa de provas úteis, como fala André Luiz em seus livros, em Missionários da Luz. André Luiz chama de mapa de provas úteis. É o que nós chamamos de planejamento reencarnatório, é a mesma coisa, certo? E veja, o planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. As vibrações do pensamento. Quando a pessoa está pensando negativamente, que tipo de vibração você acha que as pessoas estão tendo? Que tipo de vibração é essa frequência do pensamento negativo? As piores, né? Oi? As piores vibrações. É. Que tipo de vibração? Uma vibração baixa. Certo? Quanto mais elevado é o teu pensamento, maior é a vibração. Ok? Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. O planejamento reencarnatório é um dos instrumentos mais ricos de evolução. É o que eu estava falando ainda há pouco. Você conhece os detalhes do processo reencarnatório? Não tem como você partir para situações inadequadas. É um dos instrumentos mais ricos de evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores. É isso, nós sabemos. Até pela forma com que é feito o planejamento reencarnatório, ali só consta fatores para o teu aprimoramento, não tem nada negativo. E através do fato do espírito que o planejamento reencarnatório se estabelece. E o fato do espírito é justamente aquilo que nós precisamos reajustar a cada reencarnação, de acordo com o nosso nível espiritual. Nada além daquilo que você tem a condição de resolver na existência. Nada além. Né? E nós não temos condição de resolver tudo. Então o fato do espírito é aquele fato para aquela reencarnação. Olha, é isso aqui. Ah, mas eu queria... Não, isso aqui não vai, porque não vai dar certo, porque você não tem capacidade espiritual ainda. Então fica por aqui mesmo, e é melhor. Né? Nesse ficar por aqui mesmo, a gente ainda erra muito, não? A gente ainda erra pra caramba, imagina. O conhecimento nos abre os olhos para que a gente consiga ver aquilo que não é bom para nós. Pois é, justamente por isso a gente faz o planejamento reencarnatório acompanhado de amigos espirituais, especialistas, já conhecem tudo, muito mais do que a gente pensa que eles conhecem. Ah, mas como é que eles conseguem penetrar na tua memória contínua? Conseguem, mas eles não vão lá na memória contínua que está a pegar todos os detalhes, não. Eles conseguem isso pelo teu sentimento, pela forma, pela expressão, pela forma com que você fala, pela forma com que você se dirige a determinados assuntos, pela forma com que você aborda determinados casos. É como fazem os psicólogos, às vezes contam uma história para você e pedem, fale a respeito. E eles vão conseguir sentir como é o teu sentimento, o que você está sentindo, como é que você encara determinadas situações. É por aí. Eu escutei um palestrante falando no domingo o seguinte, que quando a pessoa apresenta um comportamento muito egóico, né, muito personalismo, é porque ele está acessando, na verdade,
a personalidade do passado. Ele firma aquilo como uma meta, como um objetivo. Sim, são valores que estão na memória. Sim, porque ele é, vamos dizer assim, ele não admite mudança. Pois é. Aí ele só firma. É o que está arraigado ainda no ser, não tem como. E a memória contínua, não é? Ela funciona, e principalmente com as coisas negativas, pela nossa maneira de agir. Pelo aquilo que está muito arraigado, encruado em você, preso, né? Você acaba adulterando a tua memória existencial. E aí você peca, você vai cometer erros. Né? Porque você atrai, busca na memória contínua fatores negativos. É o que a gente vê acontecendo. É o que está acontecendo no mundo. É isso. Você vê que tem muitas pessoas, inclusive países, chefes, gestores de países, né, de órgãos públicos, né, agindo de maneira completamente errônea, agindo de maneira completamente subversiva. Até bem pouco tempo, eu tinha na minha mente esse negócio de gato, roubo, de energia elétrica, só foram das pessoas mais carentes. Eu ouvi essa semana eles falando que tem empresários cheios da grana que rouba muito a energia. Por isso que chega naquele ponto que Jesus disse, né? Mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Porque enriquecer lesando os outros. Justamente aí é a falta do conhecimento. É por isso que eu digo, conhecer o processo reencarnatório é importantíssimo demais. Porque se ele conhecesse, ele jamais faria isso que você falou. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele pode morrer daqui a pouco. E vai ficar tudo aí. É verdade. E ele vai ter que prestar conta. Nada é teu. Nada é nosso aqui. Nada é nosso. Ah, isso é meu. Não tem nada teu aqui. Você está fazendo usufruto disso aí. Acabou. Isso aí te foi dado por Deus para você bem usar. As orionadas falavam que todos nós temos reencarnações na pobreza, na miséria e na riqueza, que é o aprendizado do Espírito. Se você não foi rica, ainda em alguma reencarnação será um dia para você aprender a lidar com a riqueza. Saber como fazer, saber como conduzir aquilo que você tem, porque você não está sozinho no mundo, e tudo aquilo que vem ao teu encontro não é teu, é para você usar a teu favor e a favor do próximo. Esse é o grande detalhe. Você vai morrer daqui a pouco, a tua personalidade desaparece, acabou, mas você segue, você é espírito. Você está usando uma máquina para o teu trabalho de aprimoramento espiritual. O operário está na indústria, usando a máquina, produzindo. Amanhã ele morre ou vai embora, outro vai usar aquela máquina para produzir. Não é assim que acontece? Pois é. Então você está usando uma máquina, mas amanhã você vai usar outra máquina. E aí? Essa aqui vai se transformar. E aí? E se você não usar bem essa máquina, vai acontecer como aquele caso que o Raul contou. Mendiga, da mulher mendiga que estava lá na lata de lixo pegando a comida, porque ele usou mal a máquina anterior e com os propósitos que ele tinha a ser seguido como político. A coisa é muito séria. É por isso que eu digo, conhecer o processo reencarnatório, em alguns detalhes como nós já vimos aqui, é importantíssimo para você se situar diante da existência, diante da vida. Porque se essa pessoa que eu falei conhecesse, ele não teria reencarnado como uma mendiga após esse espírito. Porque ele saberia que a posição que ele ocupou não era para fazer o que ele fez. A coisa é muito séria. Vamos em frente.
recordando, reencarnação. Missionários da Luz. Esse é o livro, capítulo 13, reencarnação. Ô, amiguinho, você está aí dentro do ovo? Está bonitinho aí, né? Tá certo. A reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho. Pormenores anatômicos imperfeitos são as injunções, circunstâncias adversas, que são os contrastes, ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem a ambientação reencarnatória. Isso aqui eu coloquei justamente para a gente se situar diante da evangelização do Espírito. Anatômico, circunstâncias adversas são os contrastes. É aquela pessoa que está ao teu lado e ela é completamente contrária ao teu pensamento, completamente contrária àquilo que você pensa. Esse é o mais difícil, não é? Mas é justamente um processo educativo. Sabermos compreender aquilo. Não entrar em atrito. Não é o momento de entrar em atrito, é compreender a situação. São os contrastes, aquelas injunções fortes demais, né? Como diz aqui. Pormenores anatômicos imperfeitos, injunções. Às vezes a pessoa nasce com um braço e não tem como endireitar. Vai ficar pronto a vida toda. É um problema. Ou uma perna fina, né? Então não adianta blasfemar. Tem que se aprender a conviver com aquilo e fazer o melhor com aquilo, naquele estado em que se encontra. Não adianta você ficar reclamando, meu irmão, porque daqui a pouco você vai morrer, vai perder esse corpo que está aí. O teu espírito está todo bom. O corpo é que está com defeito, porque você promoveu isso em reencarnações passadas. Por isso ele está desse jeito, para o teu aprendizado. Nada além disso. Castigo não é castigo, é para você aprender. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. É justamente o planejamento reencarnatório. É organizado com antecedência. Lá no plano espiritual você faz o seu planejamento. Como o caderno de apontamentos. O caderno de apontamentos é como se fosse a memória existencial. Está lá no teu planejamento, aquilo passa a estar ligado à tua personalidade, que é a memória existencial, como os aprendizes na escola comum. Quando precisa, eles vão lá e consultam. Mas para você consultar a tua memória existencial, é aquilo que a gente sempre fala, né? Devido às nossas dificuldades espirituais, é bom que estejamos sempre com pensamentos positivos, né, com ideias benignas, para que nós tenhamos a assistência do nosso guia espiritual. E ele vai nos favorecer nesse sentido, e relembrarmos, e recordarmos o que está na nossa memória existencial. Né? Aí vem aquele pensamento, sim, vou fazer assim. É justamente a ajuda do guia espiritual, que as pessoas não percebem. E muitas vezes acham até que é o próprio pensamento dela que ela está tendo. E não é o guia que está ajudando. Ele ajuda de tal forma que movimenta até a tua própria intuição, para que você se recorde. Que a intuição é tua. Mas ele ajuda com inspirações que faz com que você movimente a tua intuição e você passa a se recordar. Isso é a memória existencial. Quer dizer, vejam, não tem novidade, não há novidade no método de evangelização de espíritos. Há um aprofundamento para que você comece a entender melhor tudo aquilo. É uma maneira, é um método, é uma forma de aprendizagem. Porque quando nós começamos a falar sobre isso, muita pessoa pensava que era método,
Ah, não, ainda tem alguma coisa diferente aí. Não tem nada diferente. Diferente é a maneira como você vai olhar, vai ver, vai procurar estudar. Aliás, isso não é novidade nenhuma. Não é? Nas escolas comuns é assim que acontece. Ninguém estuda mais o primário como eu, quando entrei na escola pública, em 1950. Usa a mesma pedagogia. Imagina hoje você colocar um filho que chegou hoje ao planeta Terra, no espírito, numa pedagogia que eu aprendia em 1950. Vai decorar no ponto igual eu decoro. Veja, não tem a mínima condição, então é isso. O método é isso. É trazer uma forma pedagógica em que você comece possa entender melhor tudo. Nessa agora, tinha que decorar os pontos. Tinha que decorar, tabuada. Eu decorava com luz de lamparina. Mas outro, 3 vezes 7, população, tabuada, decorar tabuada. Olha que coisa chata. Decoreba, quer dizer, decorar, não, falta exercitar o raciocínio, né? Você não exercita, você não começa a trabalhar a inteligência. Parece, tinha que decorar os nomes dos rios do lado direito e do lado esquerdo. Não da foz do rio, nem conhece nenhum rio. Mapeamento genético é uma das etapas, não é? Do processo reencarnatório. Vamos ver. A estrutura do mapeamento genético do espírito se faz a partir do fato do espírito, ou seja, das características próprias a cada espírito e que selecionam o conjunto de genes que vai compor seus corpos perispiritual e físico. E é a partir do fato do espírito que se inicia a programação reencarnatória. Então vejam, o fato do espírito é o mais importante disso tudo. É a base, né? Aquilo que te é possível resolver na existência que você vai reencarnar é o mais importante de tudo. Aquilo que você tem capacidade de dar solução na existência. Quer dizer, como eu costumo falar, mas isso está muito difícil. Não tem nada difícil. Opa, não tem nada difícil. Está programado. Você tem capacidade de solucionar. O que te falta é vontade. Ninguém chega na doutrina espírita por acaso. Esse é o grande detalhe. O que falta a muitas das pessoas que vêm à doutrina espírita é justamente a vontade. Sair do marasmo, sair da acomodação, sair da zona de conforto, sair da materialidade, do imediatismo. Porque o imediatismo é amigão da materialidade. Ele está ali, opa, é agora. E essa materialidade, ela é instrumento daqueles amiguinhos espirituais que querem ver o outro se perder. Adoram ver o reencarnado se perder. E eles utilizam a materialidade, porque sabem que através da materialidade eles conseguem conduzir muitos dos espíritos encarnados à ilusão. Mas como assim, Quaresma? Como assim? Muito fácil. Exemplo, eles vão perseguir a graça. Então eles ficam durante algum tempo olhando a graça, o que ela faz, para onde ela vai, como é que ela caminha, o que ela está realizando. E aí eles armam um esquema para tirar a graça do caminho certo, do caminho melhor. E como ela também sem perceber, eles tiram ela vai para a materialidade, troca o estudo pela festa,
troca o estudo pelo supermercado, troca o estudo para tomar conta de alguém, troca o estudo para fazer qualquer outra coisa que não é o estudo. E é assim que eles agem. E as pessoas reencarnadas acabam não percebendo. Por quê? Porque elas não interiorizaram na realidade aquilo que elas precisam realizar. E elas acham que estão no caminho melhor. Não, mas isso aqui eu tenho que fazer. E vai fazer. É mesmo? É. A ilusão é bom? É. É gostoso? É. Tudo bem. Depois você vai ver quantas lágrimas vão te custar essa ilusão. É isso mesmo. O quê? Não tem problema não. Quando tu desencarnares, tu verás. Tu verás. Aí, não esqueça, lembre de Jesus. Por várias vezes no Velho Testamento lá está: haverá prantos e ranger de dentes. Não é à toa que em vários versículos lá está esta frase. Uma delas é na parábola dos talentos. Uma coisa muito séria. Se as pessoas, não precisam ser espíritas, mas dessem atenção e olhassem o Velho Testamento com os olhos espirituais, é bastante. Está lá, está tudo. E o processo foi caminhando. E o que nós estamos vivendo hoje? O último livro do Velho Testamento é o Apocalipse. É o que nós estamos vivendo hoje. E como se não bastasse, Mateus capítulo 24, está lá o sermão profético de Jesus. Já vinha o aviso do Apocalipse e ninguém percebeu. Continuaram fazendo as mesmas coisas. Tanto é que está aí. Está mudando tudo? Está mudando e vai mudar mais. Ainda não terminou no ano. Ainda não terminou. Não, mas está vendo o que está acontecendo no Brasil? Isso aqui é o Brasil, o país do segundo mundo. Você está completamente enganado, meu irmão. Não é assim que funciona, não. A Alemanha acabou de ter lá um aguaceiro incrível que arrasou a cidade lá. A Alemanha, um dos países mais elevados, digamos assim, lá da Europa, né? E aí? Um dos países de mais recursos na Europa, a Alemanha, está lá. Então, calma, pensa bem. Pensa bem. Agora, não pensa no país, não. Pensa em você. Pensa em você. Te coloque como um país. Me façam entender? A coisa é séria. Os genes são responsáveis por carregar as informações necessárias para que nossas características se expressem. Genes e cromossomos são dois termos essenciais para a compreensão da genética. É o DNA. Os genes são porções de DNA, enquanto os cromossomos são moléculas. Genoma humano, 25 mil genes. Isso aqui leva em consideração também os genes de pai e mãe, que serão, né? Porque quando você faz o teu mapeamento genético, é levado em consideração também a hereditariedade do pai e da mãe. Então, já sabe, esse espírito que hoje vive no corpo índice, né? Ele, antes de reencarnar, o mapeamento genético levou em consideração os pais que ela iria ter também. A hereditariedade. Tudo isso é considerado. Mas ela reencarnou em pais que tinham câncer. Mas ela não tem. Mas é porque esse gene do câncer, ele foi neutralizado, porque ela não precisava ter o câncer.
resulta moléstia qualquer. Então eles neutralizam esses genes. Importante isso. Eu pensei que pudesse estar guardado e numa necessidade de um desvio ele pode ser acionado. Oi? Eu pensei assim, a pessoa, vamos lá, eu nasci com uma problemática, eu me propus, dentro do planejamento, seguir a doutrina, procurar melhorar, tudo bem. Mas vamos que, não, isso é muito chato aqui. Vamos supor, eu trago esse gene já guardado no corpo físico, né? Bom, como eu estou me negando a fazer aquilo que eu tinha proposto, então vamos acionar para aquela... Bom, isso também não é possível acontecer. Aí ele já está guardado, acho que dormindo lá dentro. Desviei, mudei o rumo da situação. Vamos lá ligar um negocinho lá, apertar o botãozinho para a coisa eclodir. Isso é possível acontecer. É porque na minha família eu tenho genes de câncer sim. Minha mãe morreu de câncer ósseo. Então, nós estamos vendo que a programação do reencarne ela é toda projetada nos mínimos detalhes. Até o teu DNA, ele é todo projetado, não acontece nada. O dedo, a unha, tudo tem o seu projeto. O departamento da espiritualidade que cuida de tudo isso, o molde que vai ter o meu corpo. Mínimos detalhes. Oi? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, perfeitamente, mas é assim. É assim que Deus providencia tudo. E nós esquecemos os mínimos detalhes, né? E os mínimos detalhes são os mais importantes de tudo. Porque nada se faz do grosso, é a partir do fino. Toda montagem, seja ela qual for, começa dos detalhes menores. Mas aí que está o perigo, né? Porque os gananciosos, eles não querem saber dos detalhes, né? Quer logo um montante, que vem maior quantidade, o olho fica maior do que o corpo. E eles dão os detalhes lá, né? E a pessoa que tem menos, ele tem que ser detalhista, porque ele tem que se virar nos 30, né? Para o pouquinho que ele tem, dá para as despesas dele. Principalmente se ele quiser ser honesto, ele tem que se virar nos 30. Aí que entra a importância do detalhe. Veja, dependendo do nível espiritual do espírito que vai reencarnar, ele visita, inclusive, os lugares aonde ele vai passar a viver encarnado, visitando os locais da existência, vendo o campo de trabalho que pode desempenhar, visita antes de reencarnar os locais que deverá realizar seus compromissos. Esses são delineados pela necessidade de caminhar até Jesus, impulsionado pelo dever maior de edificar o bem dentro de si. Encoraja-se para trabalhar em prol da modificação dos quadros da memória que foram programados a receber grandes mudanças. Esses quadros são estudados com a ajuda de amigos que auxiliam no processo de reeducação do pensamento e dos sentimentos em desalinho. Então, aí está. No meu caso, eles foram em Minas Gerais, onde eu nasci, e depois veio para o Rio de Janeiro. Eu vivi lá até 19 anos, depois dos 19 eu estou no Rio. Isso não quer dizer que você teria feito agir dessa maneira. Você pode ter feito isso por uma vontade, fora do processo reencarnatório que você quis e você faz. Porque a maior parte das pessoas que saem da sua orientação reencarnatória saem em desalinho à sua programação reencarnatória. Funcionou aqui para aqui foi meu pai. Saem em desobediência ao seu planejamento reencarnatório. A maior parte das pessoas que fogem, né, elas fogem por algum motivo. Porque aqui não está bom, porque lá eu vou ganhar mais dinheiro, porque aqui está muito ruim, lá eu vou ser melhor para mim. Esse aqui é o grande detalhe. A maior parte dos nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro, e que vieram para São Paulo, vieram assim. E você observe que depois
teve uma volta grande para o Nordeste, de muitos que estavam em São Paulo. Né? Porque não, lá é melhor, lá tem mais progresso. A coisa não funciona assim. É por isso que eu vou repetir, eu digo que processo reencarnatório, se a pessoa conhece, ela se ajusta no local em que nasceu e vai tentar fazer ali o melhor. Vai fazer com que aquilo seja a sua escola. A aprendizagem está toda ali. Não adianta fugir. Se você foge, você tem problema. Ah, mas já me disseram isso. Ah, mas está vendo? Fulano foi lá para fora, está vivendo lá num país qualquer aí fora, mas ele está lá, está muito bem. Tem casa, tem tudo, está muito bem. Você está enganado. Você está enganado. Ele está tudo bem porque conquistou bens materiais, mas isso é muito fácil de acontecer. E o aprimoramento moral que ele deixou, está deixando de acontecer, que era justamente na ambientação reencarnatória que ele veio. E aí? E o aprimoramento moral? Como é que vai ficar? Quando ele retornar, e aí? Aí ele está o detalhe. Tem muita gente assim. Eu já ouvi isso. Inclusive já ouvi isso de pessoas que frequentaram com a gente ali. Lá fora está muito bem. Está muito bem. Tem tudo. Tem uma casa ótima, conquistou tudo. E daí? E o aprimoramento? Não te esqueças que você vai desencarnar daqui a pouco, que você vai morrer, que nada disso é teu. Meu pai é quem me induziu para vir para aqui. Eu queria vir trabalhar no Rio de Janeiro, tinha uma amiga minha que foi lá passear, mas da parte dele foi interesse mesmo, para me ganhar mais para ajudar em casa, né? É preciso que a consciência, que a nossa consciência tome como medida principal que nós somos espíritos. Não reencarnamos para usufruirmos de bens materiais, muito pelo contrário. Usar o bem material para o aprimoramento espiritual é diferente. É diferente. Então você vai usar materialmente aquilo que te aprimore espiritualmente. Porque você, vou repetir, vai morrer um dia. Pode ser daqui a pouco. E aí? Qual é a tua bagagem? O dinheiro que ficou no banco? A casa nova? O automóvel do ano? E aí?